Olha só que ideia interessante. E se algo que a gente considera inútil fosse, na verdade, a coisa mais valiosa para uma comunidade inteira? É meio um paradoxo, né? Mas é exatamente essa ideia que a gente vai explorar hoje, mergulhando na história de uma obra de arte, assim, gigante, que simplesmente apareceu numa praia e depois sumiu. Então vamos lá. A nossa história começa numa praia no Japão, lá em 2001. Tenta imaginar a cena. Uma pessoa tá lá caminhando tranquilamente pela areia e, de repente, dá de cara com isso. Uma caligrafia imensa, chamada de Ryujin, o deus dragão. Uma presença, assim, muito forte, sabe? De frente pro mar, mas com um detalhe. Ela foi feita para não durar. E olha, quando a gente fala imensa, é imensa mesmo. Pensa só, 3 metros de altura por 8 de largura. É algo que simplesmente dominava a paisagem. Mas o mais curioso, o que realmente faz a gente parar para pensar, não era nem o tamanho, era um material, um tecido super frágil, deixado ali, na areia, totalmente exposto ao vento, à chuva, a tudo. E é aí que a gente chega na grande questão que guia toda essa nossa análise, né? Por que ter tanto trabalho para criar uma coisa tão grandiosa, tão impactante e, ao mesmo tempo, tão temporária? Qual que era o propósito por trás de uma arte que já nasceu com o destino de desaparecer? Bem, a resposta para isso, curiosamente, não está na obra em si. Ela está numa filosofia japonesa bem antiga que inspirou tudo isso. É um conceito que, basicamente, vira a nossa ideia de utilidade de cabeça para baixo. O nome do conceito por trás de tudo é Muyo no Yo. A tradução seria algo como a utilidade do que é inútil. A ideia em si é bem simples, mas é muito, muito poderosa. Ela diz que às vezes as coisas que não parecem ter uma função prática, uma serventia óbvia, são, no fundo, as mais importantes de todas. Então, a grande sacada é essa. Aquela caligrafia na praia que parecia inútil, na verdade se tornou o ponto de partida para algo muito maior. O propósito dela nunca foi durar para sempre. O propósito era provocar, era conectar pessoas e, claro, inspirar. Tá, mas como essa arte inútil começou a ser útil na prática? A primeira resposta é bem direta, conectando pessoas. Aquela obra de arte ali na areia começou a criar umas ondas, sabe? Umas ondulações que foram se espalhando por toda a comunidade. E não demorou muito para isso acontecer. A arte saiu da praia e, de repente, estava na vida da cidade. Começou a aparecer em jornais locais, a inspirar oficinas, festivais, todo tipo de evento e encontro. Ela virou, de fato, um símbolo daquela comunidade. E aqui a gente vê o quão fundo essa integração foi. A caligrafia do artista, Sasaki Ryuun, não era só algo para se olhar, sabe? Ela foi vivida pelas pessoas. Ela virou estampa em rótulo de saquê, serviu de cenário para apresentações de dança e até gerou parcerias com artesãos locais, pessoal que fazia tingimento, gente que fazia luminárias. Foi um verdadeiro movimento cultural que nasceu dali. Mas o impacto não se limitou aos adultos, não. Talvez a utilidade mais bonita, mais duradoura daquela arte toda tenha sido a sementinha de criatividade que ela plantou na geração seguinte. Isso tudo já tinha começado de um jeito bem espontâneo, lá em 96. Mas foi depois da obra na praia que a coisa pegou corpo, se formalizou. As escolas da região começaram a organizar oficinas de arte shodo, que é tipo uma caligrafia artística, criando um espaço incrível para a criatividade das crianças simplesmente florescer. E essa citação do próprio artista, para mim, resume tudo. Ele conta que tentou ensinar do jeito certo, segurando na mão das crianças e simplesmente não rolou. Mas aí, quando ele deixou que elas fizessem o que quisessem, o resultado foi surpreendente. Saíram obras de arte de vanguarda, super genuínas, e dá para ver perfeitamente esse espírito nessas imagens, né? Aqui não se trata de regra, de técnica, é pura exploração. São crianças pintando com as mãos, com os pés, experimentando a tinta com uma alegria que contagia. É a liberdade criativa na sua forma mais pura, mais bonita. E o impacto que isso teve nelas fica muito claro e até emocionante de ver. Essa cartinha, escrita por um aluno, diz tudo. A experiência não foi só legal, foi inspiradora. Deixou uma marquinha ali, uma vontade de continuar criando, de continuar fazendo arte. Bom, e com tudo isso, a gente chega na parte do legado. Como é que pode uma obra de arte que durou tão pouco tempo, feita numa praia há mais de 20 anos, continuar a ter um eco a ressoar até hoje? Pois é, esse espírito de conexão se mostrou tão forte que foi além. Ele cruzou fronteiras. As oficinas chegaram a receber visitantes de fora, do Canadá, da Alemanha.
O que só prova que essa necessidade de se expressar, de criar em comunidade, é algo universal, né? Não tem nacionalidade. E a motivação para juntar todo esse material, segundo as palavras da própria Sasaki Ryoko, foi justamente essa. A ideia não era só guardar uma lembrança do passado, era deixar uma espécie de dica, uma inspiração para os jovens do futuro, mostrando o poder que a arte e o senso de comunidade podem ter. No fim das contas, aquela caligrafia gigante na praia se foi, claro, o vento e a chuva levaram. Mas o propósito dela, esse foi mais do que cumprido. Aquilo que parecia inútil se mostrou incrivelmente útil, porque ajudou a tecer uma rede de conexões, despertou a criatividade de muita gente e, no final, ajudou a construir uma comunidade ainda mais forte. E toda essa história deixa uma reflexão, né? A gente vive num mundo que valoriza demais a produtividade, aquilo que é útil. Mas e o espaço que a gente está deixando para a beleza que é inútil? Que tipo de conexões incríveis a gente poderia estar criando se dessemos um pouquinho mais de atenção para ela?